Muito boa noite, você que acompanha o portal Nosso Paraná. Nós já estamos ao vivo aqui no Camboa. Estamos fazendo alguns testes com o som. Tá ok, né? Vou pedir pro doutor ali abaixar o volume dele também. Doutor João Felipe Zatter, que está conosco hoje, vai trazer informações importantes a respeito dessa doença que me movimentou e, por que não dizer, atrapalhou todo um andamento da humanidade, né? Infelizmente. Exatamente. Nós vamos aguardar um pouco antes de começar a entrevista. Quero já dar uma boa noite ao Dr. João Felipe Zatter, dizer que nós estamos com a máscara, mas o senhor pode remover a máscara isso. se achar conveniente também. Claro. Vou dar boa noite, obrigado pela oportunidade, por estar podendo compartilhar o nosso conhecimento, ainda mais nesse momento que a gente vive, né? E vou tirar a máscara, até porque a gente está mantendo uma distância adequada, uma distância maior do que 1,5 m, né? Então eu também estou seguro, né? Então vamos tirar a máscara até para não atrapalhar um pouco a questão do áudio da nossa live de hoje, né? Eu vou pedir a gentileza só, que eu vou tentar compartilhar a live também na nossa página aqui, então vou pedir só a gentileza, são alguns segundinhos aqui. Enquanto isso, doutor, eu vou falando aqui que você que nos assiste, que você compartilhe também a nossa publicação, que você dê o like na nossa página, porque hoje nós vamos fazer um sorteio no final. Hoje o portal Nosso Paraná também conta com apoio na área técnica aqui do Clesley Silva, nos ajudando hoje aqui, nessa entrevista com o João Felipe Zatter. Clesley está aqui nos bastidores aqui, pegando as informações. Bom, para sortear hoje você precisa compartilhar essa publicação e curtir a página do Nosso Paraná. Tem uma pizza do meu amigo Theo, lá do Hangar, uma pizza big, o maior tamanho que ele vende lá, vai ser sorteado hoje. E também uma taça de morango split da Divix Sorvetes, do meu amigo Maninho. Para você concorrer, você tem que compartilhar essa publicação e curtir a página do portal Nosso Paraná. Nós estamos ao vivo, são 7h32. Agradecer a direção do Hotel Camboa, que gentilmente cedeu aqui um espaço para a realização dessa entrevista. A entrevista com o Dr. João Felipe Zatter. Você compartilha, curte a página do Nosso Paraná e no final nós vamos sortear uma taça de morango split da Divix Sorvete e uma pizza da Hangar Delivery. A gente está aqui no Camboa, vamos ver como é que está o movimento aqui, o pessoal ainda chegando em nossa live. Boa noite a todos. Você também pode fazer uma pergunta, desde que ela não tenha um caráter pessoal, a gente vai encaminhar o doutor para estar respondendo para a gente essas questões. Lembrando, teremos o sorteio de uma taça de morango split da Divix Sorvetes e uma pizza também do Hangar. Doutor, vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Primeiro, vamos lá, sim. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Para nós é uma honra tê-lo em nosso espaço para trazer esclarecimento para a população. Eu quero começar perguntando e falando do seu mais recente vídeo no Facebook, que você fala que não estamos no início da segunda onda, porque a primeira onda ainda não acabou. Essa variação dos números refletem em ações do Poder Executivo, refletem também nos cuidados do indivíduo e também na condição vulnerável que alguns indivíduos se apresentam. Vamos lá. Como é que a gente pode fazer esse parâmetro? Bom, vamos dar oficialmente boa noite. Quero dar boa noite a todos vocês. Agradecer ao Semi pelo convite da live de hoje. Faz aí 4 meses praticamente que eu não tenho feito live aqui no Facebook, então para mim é um prazer estar de volta aqui para poder falar sobre um assunto tão importante com relação à questão da pandemia, né? Já que a gente já está aí há um bom tempo vivenciando essa nova realidade. Essa pergunta que você me fez é uma pergunta que muita gente tem feito para mim, pacientes, colegas, enfim. Será que a gente está realmente dentro da segunda onda da Covid-19 aqui na cidade de Paranaguá ou no Brasil? Bom, Semi, vamos partir aí, fatiar um pouco a resposta dessa pergunta. Bom, primeira situação é o seguinte: a chance é muito grande que a gente não esteja diante da segunda onda da Covid-19. E eu vou explicar para você o porquê.
nós tivemos aí um pico praticamente que aconteceu em agosto. Esse pico da Covid-19, ele manteve um platô. Para quem não sabe, um platô nada mais do que uma reta. E aí, depois começou a ter uma queda do número de casos. Essa queda foi uma queda que não foi uma queda tão vertiginosa. Ela foi uma queda um pouco menor do que nós esperávamos, só que ela foi uma queda não sustentada. Ela já teve uma queda e em seguida essa queda já subiu novamente o número de casos. Então, por que eu não considero que nós estejamos na segunda onda? Porque não houve uma sustentabilidade dessa queda lá embaixo. Quando nós caímos e já subimos novamente. Não teve aquela queda e a manutenção dessa queda como se fosse um platô de baixa para depois ter uma alta para a segunda onda, né? Então, se você for, por exemplo, comparar outros países, como países da Europa, você vê aí Espanha, França, tendo a segunda onda da Covid-19, você vai perceber que eles mantiveram o número de casos baixos durante muito tempo. Durante um mês, quase 2 meses, eles mantiveram aí os casos muito baixos, para depois ter uma queda, um aumento vertiginoso no número de casos. Gente, a gente não teve isso aqui em Paranaguá, muito menos no Brasil. Ok? Nós não tivemos essa manutenção de 2 meses, 3 meses com o número de casos baixo. Eu acredito que deve ter sido aí 2, 3 semanas que a gente teve aí um número de casos baixo e depois já aumentou e a gente está vendo cada dia mais aumentar o número de casos. Bom, com relação à questão da ação do Poder Executivo, enfim, diante disso, é claro que é muito difícil de a gente quantificar a ação do Poder Executivo, porque a gente sabe que não depende somente do Poder Executivo, não depende somente da política em si, não depende somente dos gestores, depende de um conjunto inteiro. São todas as pessoas, né? São os cidadãos, são os pacientes, os médicos, familiares, todo mundo. O que eu posso falar para você, que eu tenho visto, é claro que o que a gente tem observado é que agora a quantidade de pessoas da mesma família que estão se contaminando é muito grande. Então a gente sabe que tem uma pessoa que funciona como agente transmissor na família, essa pessoa leva e a família inteira se contamina em questão de poucos dias. É isso que tem acontecido agora nesse repique da primeira onda de Covid-19. Nós estamos ao vivo no Camboa Hotel falando com o Dr. João Felipe Zatter. Ele que nos atendeu de pronto, assim, foi muito gentil. Lembrando a você que assiste a nossa live, você pode compartilhar a live e está concorrendo a uma taça de sorvete, da Devix Sorvetes, e também uma pizza do Hangar, que será sorteada no final dessa conversa aqui no Camboa com o Dr. João Felipe Zatter. Doutor, o número de infectados aumentou, isso o senhor já falou agora, mas o número de mortes não. Como você avalia esses dados? Olha, eu avalio isso de uma forma extremamente positiva, né? Claro, eu não gostaria que aumentasse o número de infectados, mas isso é uma coisa inerente da nossa pandemia, ele está aumentando. Agora, o fato de a gente ter um aumento do número de casos confirmados e suspeitos, mas ao mesmo tempo a gente ter uma diminuição da proporção de número de óbitos, isso é um bom dado. E por que é um bom dado? Porque nós estamos testando mais e além de testar mais, nós estamos conseguindo instituir melhor o tratamento precoce nesses pacientes. Com isso, é óbvio que vai acabar diminuindo o número de óbitos. Se você for fazer a comparação com o início da pandemia ou até mesmo com o pico, onde nós estávamos testando somente aqueles pacientes mais graves, né? Você vai observar isso. É claro que você testando o paciente mais grave, os pacientes mais graves vão acabar evoluindo para óbito em maior número. E agora, como nós estamos testando uma amostragem muito maior, e os testes, além de a gente estar fazendo muito mais testes, os testes também eles estão saindo mais rápido. Com isso, saindo mais rápido, nós podemos aí instituir o tratamento também um pouco mais rápido para o paciente, ok? E também, é claro, nós conhecemos hoje as fases da Covid-19. Antes a gente falava, a Covid-19 não tem tratamento. Hoje tem tratamento sim, tem protocolo que nós seguimos. Nós conhecemos as 3 fases da Covid-19, a fase 1, a fase 2A e 2B e a fase 3. E nós sabemos que para cada fase da Covid-19, nós temos um tratamento a instituir. Cada fase tem uma certa peculiaridade. A fase 1 da Covid-19 é uma fase de altíssima viremia.
A fase 2 é uma fase onde tem um processo inflamatório maior, onde nós utilizamos talvez alguns anti-inflamatórios para poder combater. Então, nós temos hoje como instituir um tratamento melhor, dependendo da fase em que o paciente está, e além disso, a gente está fazendo muito mais teste. O que isso, para a gente, é ótimo, porque a gente tem uma amostragem maior do número de casos. Nós estamos ao vivo no Camboa Hotel. Agradecer ao Dr. João Felipe Zatter, que traz informações pertinentes a respeito do novo coronavírus. Doutor, por que a faixa etária atingida agora não é a de risco? Todos estão se contaminando, como o senhor já falou, e curando na grande maioria sem precisar de internamento. É possível avaliar isso? Veja bem, o que nós temos observado, Semi, é o seguinte, a faixa etária que estava sendo atingida inicialmente, lá quando nós tivemos o pico da pandemia, era aquela faixa etária mais economicamente ativa, né, e uma faixa etária um pouco mais baixa, ok? Agora, nós temos tendo aquelas pessoas que antes estavam reclusas, que estavam fazendo isolamento social, essas pessoas se contaminando, ok? Agora, a relação com a questão do internamento, basicamente é o que eu falei na nossa segunda pergunta. Nós estamos testando mais, nós estamos tratando melhor os pacientes e, por outro lado, nós estamos sabendo indicar melhor o internamento para esse paciente. Ó, é só você pegar um exemplo sempre do que a gente tinha há pouco tempo atrás. O próprio Ministério da Saúde indicava há cerca de 4, 5 meses atrás o seguinte: só procure o médico se você tiver falta de ar. Caso contrário, fique em casa. É claro que a gente percebeu que isso não poderia ser recomendado. A nossa recomendação máxima hoje é o quê? Suspeitou? Procura o médico. Não fica em casa. Por quê? Porque nós entendemos que o tratamento precoce da Covid-19 salva vidas. Nós estamos entendendo isso cada vez mais. E eu estou falando isso da minha prática clínica, que tenho atendido pacientes com Covid-19. Então, o tratamento precoce hoje é algo que realmente pode salvar a vida de uma pessoa. E por conta de a gente ter esse entendimento, aumentar o número de testes, nós estamos tendo um número de internamentos cada vez menor. E tendo um número de internamento cada vez menor, nós também temos um número de óbito menor. É claro que agora pode ser que uma pessoa pergunte: não, doutor, você está falando errado. Nós tínhamos X internamentos e agora nós estamos tendo 2X internamentos. Então, de número absoluto, o número de internamentos parece ser maior agora, mas não é. Eu não estou falando de número absoluto aqui, eu estou falando de número relativo. O número de internamentos hoje, comparado com a quantidade de pessoas infectadas, é muito menor do que o número de internamento que a gente tinha antes, comparado com as pessoas infectadas há cerca de 3, 4 meses atrás. Nós estamos ao vivo no Hotel Camboa conversando com o João Felipe Zatter, médico que atende em Paranaguá. Já há 8 anos, né, doutor? Já trabalhando em Paranaguá. 7 anos aqui em Paranaguá. 8 anos praticamente formado, 7 anos aqui em Paranaguá. Nascido em Paranaguá. Isso, da família Zatter, né? Uma família tradicional. A gente pede que você que está assistindo essa conversa aqui no Hotel Camboa, que você compartilhe essa publicação, que você estará concorrendo a um sorteio no final do programa de uma taça de morango split da Divix Sorvete. Um abraço para meu amigo Maninho. E também do Hangar, uma pizza do Hangar, que serão sorteados no final do programa. Doutor, vamos falar um pouco da vacina, porque isso é um assunto que interessa não só os médicos, todos os profissionais da saúde, enfim, mas também a população de uma forma geral, e principalmente as autoridades políticas que querem de uma vez fazer com que a economia retome o seu ritmo normal, que vai demorar um pouco. Isso é um assunto até para uma outra entrevista, não sei nem se cabe a um médico falar sobre isso, mas a economia sentiu muito essa pancada, né? Qual a sua perspectiva em relação às vacinas? O doutor tem acompanhado esse trabalho, não só aqui no Brasil, mas em outros países como na China e também na Rússia. Bom, eu costumo dizer o seguinte, Semi, só existem 2 formas dessa pandemia acabar, né? A gente tem que jogar limpo aqui com as pessoas. Não existe outra forma, pelo menos, que eu vislumbre num futuro próximo. Se alguém tiver uma outra ideia, pode comentar aqui na nossa live. Mas só existem 2 formas. Ou 90%, 85% das pessoas pegam a Covid-19 e criam uma certa imunidade de rebanho, que
porque a gente não sabe se realmente essa imunidade vai ser criada, já que a gente tem visto aí várias pessoas pegarem mais de uma vez a Covid-19. Então já vai aqui, muita gente perguntando se pega mais de uma vez Covid-19. Pega sim, já foi confirmado, vários casos no mundo inteiro confirmado de reinfecção. Então, ou 85% ou 90% das pessoas pegam Covid-19 e criam uma imunidade de rebanho para proteger outras pessoas, ou nós temos a vacina para proteger a maioria das pessoas. Então, gente, é claro que a nossa esperança hoje é a vacina e continua sendo a vacina. Existem inúmeras vacinas, vários tipos de vacina, vacinas feitas de RNA, vacinas feitas de vírus vivo, de vírus morto atenuado, enfim, vários tipos de vacina. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, gente. Nós estamos ainda no começo desse filme, entre aspas, tá? As vacinas, a partir do momento que elas começarem a ser comercializadas e empregadas, nós ainda teremos uma outra análise do estudo. Porque o que está sendo feito hoje é nada mais do que pulando etapas de um estudo. A gente está cansado de ver na mídia de que uma vacina ela demora em média de 5 a 10 anos para ser criada. E a vacina de coronavírus ela vai ser comercializada em cerca de 1 ano. Então, o que você pensa de uma vacina que vai ser comercializada em menos de 1 ano? Em 1 ano. Foi pulado etapas. E é claro, gente, quando se pula etapas, a análise vai ser feita quando? Vai ser feita quando for aplicada. Ok? Então, é claro que quando a vacina começar a ser aplicada, e qualquer vacina, ok? Vacina da Pfizer, a vacina da Coronavac, enfim, qualquer vacina da Rússia, vai ser analisada durante a aplicação como que vai ser a reação dessa vacina nas pessoas. E aí, gente, a gente não sabe se vai ter que se tomar 1, 2 ou até 3 doses, se essa vacina vai ter reação ou não, se ela realmente vai proteger as pessoas contra a Covid-19. Então, isso é um assunto ainda que vai ter muita, mas muita coisa para a gente discutir daqui para frente. O que eu posso falar para vocês é que até esse momento nós temos aí sim estudos avançados, inclusive a questão da Coronavac, e a maioria dessas vacinas tem mostrado mais de 90% de eficácia, o que é uma eficácia muito boa. Mas é claro, isso está ainda em estudos. Quando for para a prática, a diferença, o jogo vai ser outro, a conversa vai ser outra. Talvez não seja tanto esses 90% quanto a gente fala nesses estudos selecionados aí. Doutor, eu vou aproveitar ainda a questão da vacina para talvez emendar uma pergunta dentro dessa. Os testes estão sendo feitos em voluntários, em pessoas também que já possuem a doença. Essa diferença de uma vacina para outra, e o doutor apresentou aqui algumas diferenças, elas serão fator preponderante para que elas sejam definitivamente liberadas para o cidadão estar usando? Bom, vamos fatiar um pouco essa pergunta que o Cê me fez pra gente. É importante dizer o seguinte, essas vacinas, elas estão sendo testadas... Opa, obrigado. Essa vacina, as vacinas elas estão sendo testadas em pessoas que ainda não adquiriram a Covid-19. Portanto, para você entrar hoje como uma amostragem para tomar a vacina da Covid-19, praticamente todas as pesquisas exigem que você faça um teste confirmando que você não teve a Covid-19. Então, essa é a primeira premissa para você participar dessas pesquisas. Com relação aos tipos de vacina, nós temos aí vários tipos de vacina, só que esses tipos de vacina, a gente vai ter que analisar isso durante a comercialização, porque a vacina em si, ela é um organismo, ok? Ela precisa ser aplicada na pessoa e a pessoa estimular o sistema imunológico a produzir anticorpo contra a vacina. Só que, gente, pensa o seguinte, essa vacina, ela tem que ser feita, ela tem que ser armazenada, ela tem que ser transportada e ela tem que ser aplicada. E isso leva uma logística gigantesca. Nós temos vacinas aí que tem que ser armazenada a temperaturas muito baixas, ok? Elas têm que ser manipuladas da forma mais cuidadosa possível. Então você imagine trazer uma vacina dessa lá da China até aqui pra gente,
para vacinar, por exemplo, a população do Brasil inteira. Quantos aviões vão ser precisos para trazer? Porque isso não vai poder chegar a barco, a navio. Demora. Isso vai ter que ser trazido o quê? De avião. E tem diferença pressórica, enfim. Tem várias logísticas que ainda eu não consigo, obviamente, datar para vocês, mas isso faz muita diferença já na produção da vacina. Ok? Então, isso tem que ser visto já no momento da produção da vacina, Doutor, a logística de transporte. Me perdoe, existe a possibilidade, dentro desse panorama que você desenhou agora, existe a possibilidade da vacina no percurso chegar aqui não tendo nenhum tipo de ação? Não tendo utilidade, digamos assim? É para isso que está sendo feito essas pesquisas fora do país de origem da vacina. É por isso que, por exemplo, a vacina feita na China, eles não se restringem só a aplicar lá. Eles fazem parceria com outros países para poder exportar essas vacinas e verificar o comportamento em outras populações, inclusive no transporte dela. Então, respondi sua pergunta, sim. É importante você verificar isso durante o teste da vacina. Não adianta você querer verificar a partir do momento que se libere a vacina e agora vamos comercializar para o mundo inteiro e vamos começar a transportar. Isso pode realmente diferir, tá? Por isso que o transporte tem que ser o mais cuidadoso possível quando você vai falar de imunobiológico. São 7 horas e 51 minutos, nós estamos ao vivo no Cambo Hotel, em Paranaguá, entrevistando o João Felipe Zata, doutor médico aqui em Paranaguá. Lembrando que você, compartilhando essa publicação, você concorre a uma pizza, um sorteio de uma pizza e também uma taça de morango split da Devix Sorvete. A pizza é oferecimento do Hangar. Doutor, ainda na questão vacina, eu sou um cara muito curioso e eu acho que a população, de uma forma geral, tem muita dúvida e também o receio, né, de como vai ser feito toda essa implantação não só da logística de trazer a vacina até o Brasil, mas de como isso vai se tornar no Brasil. A pergunta é o seguinte, isso eu acho uma dúvida, não sei se já perguntaram isso ou não para o senhor, mas eu vou ter que perguntar porque isso sempre vem na minha mente. Pronto, a vacina é feita, ela é testada, deu certo, um resultado positivo, está todo mundo satisfeito. E a gente sabe que antes da vacina vem o problema e vem o vírus. Existe a possibilidade do vírus evoluir em sua característica? Ótima pergunta. Existe totalmente essa possibilidade da mutagênese do vírus. Apesar de que a gente está falando aqui de coronavírus. E, gente, o que a gente observa hoje na biologia é que o coronavírus ele não tem tanta mutagênese, por exemplo, quanto o vírus influenza, que é o vírus da gripe. Vocês sabem que vocês têm que tomar todo ano a vacina influenza. Tanto é que esse ano foi aplicada. Só que, por que você toma todo ano? Porque o vírus influenza, ele sofre uma mutagênese muito grande. E isso é normal, é a lei natural. Ele sofre essa mutagênese para poder sobreviver ao meio. Já o coronavírus, o que a gente observa é que ele não tem toda essa mutagênese do influenza. Mas é claro, gente, a gente está lidando com uma pandemia, ok? Então, muita informação aqui é novidade. Eu acredito que a vacina, ela tem uma eficácia maior do que talvez a vacina do influenza para o influenza. Vai ter um tempo de durabilidade maior, mas é só o tempo que vai falar isso pra gente e as pesquisas e análises que vão ser feitas depois da aplicação. Até porque é muito difícil a gente avaliar isso agora. Eu acabei de falar para vocês que a vacina, ela está sendo criada em menos de um ano. Como é que você vai falar que dura mais de um ano? Não tem como. Ninguém tomou uma vacina até agora e ficou mais de um ano com ela. Como é que a gente vai afirmar isso? Então é impossível a gente afirmar esse tipo de informação agora. Tudo que a gente fala, a maioria das coisas são hipóteses. Dificilmente a gente vai conseguir confirmar agora em tão pouco tempo. Essa guerra, então, ela tem várias vertentes, né? O controle da proliferação do vírus, o resultado desses experimentos em relação à vacina. Então ela é uma guerra de proporção muito grande, né, doutor? Por isso que a gente agora entra na questão da prevenção. Os jovens, em sua maioria, isso não é um dado local, isso é um dado no mundo todo. Eu tenho um irmão que mora fora do Brasil, em Amsterdã,
E os jovens lá são os que dão mais trabalho em relação a essa prevenção. E eles são hoje agentes, talvez, que transmitem sem saber que estão transmitindo. A pergunta que eu faço é: quantas pessoas esse jovem pode estar matando? É uma pergunta bastante complicada de a gente falar, mas é importante que a gente fale isso para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiro eu quero deixar claro o seguinte: como você me falou, a vacina ela não vai ser, por enquanto, a solução de tudo, né? Muita gente pensa que a vacina chegou, agora vamos ficar sem máscara e acabou o isolamento social. É óbvio que isso não vai acontecer ano que vem ainda, tá, gente? Isso daí tá muito claro pra gente que provavelmente isso não vai acontecer ano que vem ainda, ok? Falando com relação à questão dos jovens, que são hoje agentes transmissores da doença em larga escala. Gente, é claro, o jovem, quando a gente fala jovem, a gente está falando aí de uma população que vai aí dos seus 14 anos de idade até os 30 anos de idade, né? E o que acontece? Essa população dos 15 aos 30 anos é uma população que, quando adquire a Covid-19, tende a ter uma quantidade de sintomas menor e, quando tem sintoma, numa intensidade menor. E por ser uma população que a gente chama de oligossintomática, o que acontece? Ela acaba procurando de forma mais tardia o médico. Isso quando procura. Por quê? Porque para ela aquilo aparenta ser algo normal. Ah, isso daqui é uma dorzinha de cabeça, isso daqui é só uma dorzinha de barriga, isso daqui é um espirro porque eu tenho rinite alérgica, e fica por si só. Quando que esse jovem vai acabar suspeitando que ele está com Covid-19? Quando o vovô e a vovó, ou quando o papai e a mamãe, ou quando o irmão mais velho adquire a Covid-19. Aí começa a vir o retrospecto da situação. Pera lá, mas o fulano estava espirrando há 1 ou 2 semanas atrás. Será que foi dele que começou? E é isso, gente, que eu tenho visto na minha prática. Claro, não é todo mundo, ok? Mas é o que eu tenho visto na minha prática clínica é isso. O agente transmissor, vindo de fora de casa, jovem, entre 15 e 30 anos de idade, passa para uma pessoa em casa e essa pessoa começa a passar para o resto da família. Isso tem acontecido quando, gente? Festa de família, reunião, churrasco, jantar, almoço de domingo. E aí o que acontece? Basta uma pessoa, somente uma pessoa infectada no meio, para passar para todas as pessoas. Basta uma. Não precisa ter 2, 3. Uma só. Uma ali, ela passa o vírus para todo mundo. E isso acontece em menos de 2 semanas, gente. E é incrível. Em menos de 14 dias, a família inteira está infectada. E eu estou falando o que eu tenho visto na minha prática clínica. Não estou falando isso de artigo de estudo ou de notícia de mídia. Eu estou falando isso porque eu estou vivenciando com os meus pacientes. Doutor, e ainda nessa questão, doutor, a pessoa pode estar transmitindo sem saber, como o senhor falou agora, e o tempo ele vai ser preponderante na questão de ele poder estar transmitindo também fora desse círculo familiar e alastrando esse problema. E esse tempo pode ser longo, inclusive, né, doutor? Eu acredito que seja assim, ele estar transmitindo e ainda ser um agente e poder estar fora do círculo dele também achando que está tudo bem, até apresentar o problema em casa, ele ainda está indo proliferando essa situação em outros lugares também, né, doutor? Exatamente, é o que a gente sempre está falando, né? Você suspeitou, a partir do momento que você suspeita que você possa estar com algo diferente, vá ao médico. Por isso que aquela máxima que se falava, só procure médico quando tiver falta de ar, não existe mais. Suspeitou de algo diferente, procure o atendimento, ok? Procure, tá? Por mais que você pense que pode ser algo bobo, às vezes não é. E é necessário você manter o isolamento a partir desse momento. Okay? Você não só contamina as pessoas da sua casa, mas você contamina os seus colegas de trabalho, que é o que a gente tem visto muito também, sim. Contaminação entre colegas de trabalho, demais. Contamina as pessoas queridas da sua igreja, por exemplo. Contamina as pessoas da outra família do seu amigo. E outra, gente,
a gente sabe que nessa cadeia de transmissibilidade sempre vai ter alguém que é parte do grupo de risco que vai sofrer mais ainda. O pior, aquela pessoa que é parte do grupo de risco, que se cuidou até hoje, que não saiu de casa para nada, que simplesmente recebeu o filho ali para poder conversar, olhar, trocar uma ideia com o filho e se contaminou naquele momento. Você imagina só que frustração. Uma pessoa que se cuidou tanto até hoje, que é parte do grupo de risco, acaba adquirindo a doença. Então, a gente tem que sim pensar no próximo. Nesse momento não adianta. Se dentro de um grupo uma pessoa falhar, o grupo inteiro vai pagar por isso. É isso que eu tenho visto. Bom, são 8 horas em ponto. Eu agradeço você que está nos assistindo. Peço que você compartilhe essa publicação para no final dessa entrevista você estar concorrendo a uma pizza do Hangar e também a uma taça de morango split de Vix Sorveterias ali, que fica lá no shopping Estação Mal. Doutor, a gente está falando das questões de pessoas assintomáticas, né? Que têm e transmitem, mas não sabem que tem, até elas identificarem isso. Às vezes pode acontecer de nem saber que aconteceu, que ela teve isso. A pergunta que eu faço é, essa pessoa pode saber se já teve ou não Covid-19 depois de um tempo, sem essas manifestações de terceiros? Bom, a única forma de você saber se você teve Covid-19, tá, é fazendo um teste laboratorial. Né? Hoje, basicamente, nós temos 2 testes a serem feitos. Tem sido feito em larga escala. Que é o teste de PCR, RT-PCR, que é aquele famoso teste do cotonete, onde você coloca um swab na região do nariz e da boca. E nesse teste, é importante que o teste ele é para achar o RNA do vírus, ele acha o material genético do vírus. E aí, achando o material genético, ele vê se é detectado ou não o vírus nesse paciente. É claro que você só vai saber se você está com o vírus ou não se você estiver com o vírus nesse teste, ok? Porque se você passou pelo vírus, por exemplo, fizer esse teste, ele vai dar como não detectado. E você não vai saber se você teve ou não a Covid. No entanto, por outro lado, tem aquele teste chamado teste sorológico de imunoglobulinas, que é o teste IgG e IgM, e também tem o teste JA, que eu não vou falar aqui agora. Esse teste, já você consegue ter uma ideia se você já teve a Covid-19, através dos valores reagentes das imunoglobulinas, IgM e IgG. Claro, quem vai indicar isso para você é o seu médico de confiança, o médico que lhe acompanha. Mas é possível, através desse teste, você saber aí se você teve contato ou não com a Covid-19. Mas existem algumas coisas que você pode suspeitar clinicamente que você já teve Covid. Por exemplo, se em um dado momento aí dos meses que passou, você perdeu de repente o paladar ou perdeu o cheiro. Gente, isso é muito característico dessa doença, tá? Ou se durante aí os meses que se passaram, a tua família inteira acabou pegando gripe. Que gripe é essa que passa para a família inteira de uma forma tão rápida? Covid-19. Ou se em um momento aí dos meses que se passaram, você, por exemplo, teve diarreia e em seguida você teve um quadro gripal que melhorou rapidinho, 2, 3 dias, também pode suspeitar de Covid-19. E uma outra situação aqui, que a gente fala principalmente para aqueles pacientes que têm diabetes, têm doenças crônicas, tomem muito cuidado. Esses pacientes aí, principalmente os diabéticos, eles além de serem considerados grupo de risco, eles são pessoas que podem ter sintomas atípicos da doença. Que tipo de sintoma atípico? Vou dar um exemplo para você. Há poucos dias atrás, eu atendi um paciente meu diabético, que ele chegou na minha clínica falando o seguinte: doutor, eu estou aqui por um único motivo. A minha diabetes estava super controlada. E de repente ela começou a descontrolar. Começou a me dar náusea. Eu fui ver minha diabetes, estava altíssima. E de repente, caía do nada. Mas assim, doutor, eu não mudei minha alimentação, eu não estou tendo febre, eu não estou tendo nada. Eu só estou tendo a minha diabetes que está alterando. E aí, para encurtar a história para você, na pesquisa para saber o que estava acontecendo com esse paciente estava infectado com a Covid-19. E era a Covid-19 que estava descompensando a doença crônica desse paciente. Então, cuidado. Se você é diabético, tem problema renal, tem problema de pressão alta e está começando a descontrolar a sua pressão, procure o médico. Tente ver qual que é o problema. Pode ser que você esteja diante de uma infecção e pode ser que essa infecção seja a Covid-19.
Doutor, eu vou aproveitar, o doutor vai respondendo e vem perguntas, né, para a gente formulando, e você também que está nos assistindo, você pode no comentário, ela desde que se encaixe ao propósito dessa entrevista, que é de esclarecer e não de prestar um atendimento ao indivíduo, a quem está nos assistindo. Não pergunte sobre você, mas pergunte sobre a doença, e o doutor com certeza terá o maior prazer em responder. Mas aproveitando essa deixa, doutor, a gente falou agora na questão da evolução da característica do vírus em mudar. Existe a possibilidade de mudar também as questões dos sintomas, não só para os diabéticos, mas para o cidadão que tem uma boa saúde, né, mas que tem um sintoma que ainda não apareceu no histórico evolutivo da doença. Isso pode acontecer, né, doutor? Ou eu estou enganado demais? Perfeito. Ótima pergunta do Semi. Sim, de acordo com a mutagênese do vírus, né, das mutações que vão acontecendo, pode ser que daqui para frente a gente tenha sintomas novos aparecendo da Covid-19, ok? O que nós pensávamos antes é o seguinte, até é engraçado de falar isso, mas a gente pensava que Covid-19 era o quê? Era uma infecção respiratória. E o que a gente tem visto cada vez mais na prática clínica é que a Covid-19 não é somente uma infecção respiratória, mas ela é uma infecção multissistêmica. Ela atinge vários órgãos, eu posso enumerar vários para vocês aqui. Sistema cardiovascular, que faz parte do sistema circulatório, a parte hepática, a parte renal, sistema nervoso central em vários pacientes, a parte respiratória, enfim, gente, a parte digestória, inclusive nós temos visto aí vários pacientes com problemas gastrointestinais, a parte hormonal, falando aqui com relação à tireoide, altera muito os pacientes com Covid. Então, a Covid-19 é uma doença multissistêmica. Ela vai afetar outros sistemas além da parte respiratória. Então pode ser que realmente, com a mudança do vírus, com a mudança um pouco do material genético do RNA do vírus da Covid-19, mude-se sim os sintomas daqui para frente. Só o tempo realmente vai dizer isso pra gente. Nós estamos ao vivo no Cambo Hotel entrevistando o Dr. João Felipe Zatter. Você compartilhando a publicação, você concorre a uma taça de morango split da Divic Sorvete e também uma pizza do Hangar. Doutor, a gente falou agora dessas mudanças que possivelmente podem ocorrer, né, em relação ao tempo que vai desenrolando toda essa situação. Vem vacina e alguma coisa pode mudar no percurso. Efetivamente, o que podemos dizer como algo garantido para que o indivíduo, aí falando do indivíduo e não da família e não de grupo de pessoas, o grupo de trabalho, o indivíduo, ele pode fazer, e no seu ponto de vista, não sei se eu posso dizer isso, ele deve fazer, manter o uso da máscara, distanciamento 1,5 m, lavar as mãos sempre que puder, evitar aglomerações, eu acho que isso é um dos principais, e deixar o ambiente bastante ventilado. Esse o indivíduo é a forma dele colaborar e contribuir para que isso efetivamente possa diminuir? Semi, é o que eu tenho cansado de falar para as pessoas, meus pacientes, colegas, enfim. Depois de 8 meses de pandemia, as recomendações continuam sendo as mesmas. Mas por que continua sendo as mesmas? Porque é a única arma que nós temos efetivamente para tentar conter o avanço da doença. O tratamento é interessante? O tratamento é super interessante, ok? Mas tratamento, gente, é para se fazer quando já se tem a doença. E essa pessoa já passou para outras pessoas. Por isso, até mais importante ainda do que o tratamento, aqui falando com relação aos indivíduos, é a prevenção. É a prevenção. E a única forma de prevenção hoje que nós temos é uso de máscaras, isolamento social, a higiene pessoal, ok? O respeito para com outra pessoa. Então é a única forma que ainda nós temos de prevenção da Covid-19. Também tem aquela outra questão. Chegou a vacina. Isso daí a gente vai parar de valer? Óbvio que não, gente. Vai continuar se utilizando máscara, vamos continuar mantendo isolamento social, vamos continuar utilizando álcool mesmo com a vacina. Mas por que se chegou a vacina? Porque é o que eu falei para vocês. A vacina vai chegar
E a gente ainda não vai ter todas as respostas. Vai ser analisado durante meses ainda depois da aplicação da vacina. Portanto, coloque isso na sua cabeça. As recomendações continuam as mesmas. Nós estamos ao vivo no Cambô Hotel entrevistando o Dr. João Felipe Zatter. Eu particularmente quero pedir desculpas em nome das pessoas que de forma irresponsável transmitiram isso, indo em festas e agindo de forma irresponsável em vários locais, porque se eu fosse alguém do corpo clínico, alguém da área da medicina, alguém que seja enfermeiro, alguém que trabalhe no hospital e atende essas pessoas, qual seria o sentimento? Eu até faço essa pergunta, uma resposta muito particular, acredito. Qual é o seu sentimento quando você vai, tipo, no percurso da sua casa para o seu trabalho e vê pessoas aglomeradas sem uso da máscara? Como é que se sente pensando essa pessoa é uma pessoa que possivelmente pode estar lá pedindo ajuda e socorro? Como é que se sente o profissional da saúde nessas horas? Principalmente agora, a questão que vem praia, e vai ter muita gente indo para a praia, e não é por ser um lugar aberto que o vírus também não está por ali, né, doutor? Como é que esse profissional se sente diante disso tudo? Semi, quando eu vejo uma pessoa desrespeitando essas recomendações, a primeira coisa que vem na minha cabeça é com relação à família. A primeira palavra que vem na minha cabeça é família. Eu não sei se aqui, assistindo a nossa live, tem alguém que já perdeu alguém que ama para a Covid-19. Gente, isso é muito, muito triste. Morte já é algo extremamente triste. Agora, a morte com relação à Covid-19 é mais triste ainda. É mais triste ainda porque várias pessoas que estão falecendo pela Covid-19 são pessoas que não tinham problema nenhum. Pessoas que até pouco tempo atrás estavam trabalhando, estavam exercendo sua atividade e de uma hora para outra perderam a vida para a Covid-19. Eu costumo dizer que parece que quando alguém morre de Covid-19 dentro da família, é como se ocorresse um acidente. Sabe um acidente? Um carro bate num caminhão? É mais ou menos isso. É um baque tão grande que as pessoas elas não digerem isso de uma hora para outra. Doutor, desculpa eu interromper, mas eu quero pôr uma vírgula no seu comentário, se me permite. O acidente de um veículo, ainda a pessoa pode fazer o processo funeral, a pessoa pode reunir a família e se despedir do ente querido. A Covid não pode, doutor. Exatamente, e isso ainda é mais duro. Você se despedir da pessoa que você ama daquela forma. Aquela forma é algo muito frio. E, gente, eu vejo isso a todo momento, sabe? Isso dói, tá? Dói, porque quando eu vejo alguém sem máscara, desrespeitando, eu vejo que por trás dessa pessoa vai sim ter famílias que vão ser atingidas dessa forma. Veja, de maneira alguma que eu quero fazer demagogia e pedir para você não sair da sua casa, manter-se em cárcere privado, não é essa aqui a minha função, ok? A minha função é pedir um respeito, tá? Se você vai sair de casa, ok, sai de casa, utilize a máscara, tente manter uma distância do colega. Deixa o filho em casa, né, doutor? Deixa o filho em casa, tá? Então, assim, mantenha-se a distância de outra pessoa, tá? Tente respeitar o máximo possível. É isso que a gente pede, respeito, gente. Utilizando máscara, fazendo higiene, fazendo isolamento social. Pronto, e sai da sua casa, veja o sol nascer, tente respirar um pouco o ar quando não tiver ninguém por perto. Faça isso. Isso vai fazer bem para sua cabeça, ok? Saia assim de casa, mas saia respeitando. São 8 horas 13 minutos, estamos nos aproximando do fim dessa entrevista. Você que compartilhou e curtiu a página do Nosso Paraná, você estará concorrendo a um sorteio no final do programa de uma pizza do Hangar e também uma taça de morango split da Divic Sorvetes. Doutor, eu tenho uma pergunta de uma pessoa que está acompanhando, a Regiane de Lisboa. Ela fala a respeito da dengue, que baixa a imunidade do indivíduo, do paciente, né? Uma pessoa que já pegou dengue recentemente, é mais fácil dela contrair o vírus? Ela fica mais vulnerável? Na verdade, assim, todo mundo tem a mesma chance de contrair o vírus, principalmente pessoas que não respeitam
a questão das regras de prevenção. Então, assim, questão de chance de contrair vírus, todo mundo tem chance, tá? Quem pegou, quem não pegou dengue. A questão maior é, caso essa pessoa contraia o coronavírus e ela recentemente saiu de uma infecção aguda por vírus da dengue, é claro que a imunidade dela vai estar combalida, vai estar muito mais comprometida. E essa pessoa, ela tem, teoricamente, uma chance de evoluir para uma piora maior. Claro, gente, diante dessa situação, existem várias situações. A quantidade de vírus com que essa pessoa, por exemplo, entrou em contato, se essa pessoa tem alguma comorbidade, se ela é hipertensa, diabética, enfim. Então existem várias outras situações paralelas a isso. Mas é claro, se ela acabou de sair de uma infecção por dengue e em seguida contraiu a Covid-19, a chance dela evoluir para um quadro de piora é maior de uma pessoa que não tenha tido a dengue ali de forma recente. Doutor, a população flutuante Paranaguá, Curitiba, ela aumenta por causa do transporte de cargas, passageiros, enfim, existe esse vai e vem. Curitiba, isso baseado em números passados pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, 88% dos 324 leitos de UTI exclusivos para o Covid do Sistema Único de Saúde, o SUS, dados de segunda-feira, de domingo, perdão. Restam apenas 38 leitos livres. E a gente vê que Curitiba, mais do que aqui em Paranaguá, o número cresce de forma até assustadora. Essas medidas de restrição, essas medidas de segurança, elas devem ser de forma agora mais forte divulgadas e cumpridas pela população. Mas existem ainda aquelas pessoas que são descrentes em tudo isso. O que dizer para essas pessoas, doutor? Bom, eu costumo dizer o seguinte, eu sempre disse desde o começo da pandemia, as pessoas elas sempre tinham muito medo do que aqui em Paranaguá? Do Porto de Paranaguá. E é claro, a gente entende. A pandemia vai chegar pelo Porto, a pandemia vai chegar pelo Porto. E eu sempre disse o seguinte, gente, o Porto não nos coloca tanto medo. O que coloca medo é o quê? A proximidade à capital. E não deu outra. Nós somos, na verdade, um espelho de Curitiba com um delay de 2 semanas. Então, o que está acontecendo em Curitiba agora é o que vai acontecer provavelmente daqui a 2 semanas em Paranaguá. Conte e veja. É o que está acontecendo desde o começo da pandemia. Então, as ações que são tomadas lá terão que ser ações tomadas aqui na nossa cidade, ok? E, gente, eu sei que há muitas pessoas, e isso não convém a mim aqui falar com relação à questão de lockdown, fechamento, se faz efeito ou não faz efeito. Meu papel como médico aqui, trazer para vocês o que está acontecendo, né? Trazer para vocês que o que nós estamos vislumbrando é ainda um aumento continuado do número de casos, ok? E a gente sabe que alguma coisa vai ter que ser feita, ok? Alguma coisa vai ter que ser feita daqui para frente para poder frear esse número de casos. Até porque nós teremos aqui daqui a poucos dias, daqui a cerca de um mês e meio, festas de fim de ano. E, gente, a gente sabe, não vamos ser hipócritas aqui para falar que festa de fim de ano é reunião de família. E reunião de família vai acabar tendo um aumento do número de casos, porque a Covid-19, ela se transmite o quê? Principalmente pelo contato. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa, gente. Pelo menos vai ter que fazer alguma coisa agora para tentar frear um pouco esse aumento do número de casos que a gente está vislumbrando que vai existir cada vez mais. Bom, são 8 horas e 18 minutos, a gente vai encerrar essa conversa. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Camboa, ao nosso convite. E para finalizar, repetindo a resposta da primeira pergunta para quem chegou agora na live. Não estamos na segunda onda, doutor. Essa ainda é a continuidade da primeira onda, correto? Bom, para finalizar aqui a questão das respostas, é como eu disse no começo da nossa live, eu não considero que nós estejamos na segunda onda. E o motivo disso é porque nós tivemos uma pequena queda que não foi sustentável e que não se manteve lá embaixo, como, por exemplo, teve países da Europa, como Espanha e França, que teve uma queda,
essa queda foi sustentada por 2 meses ou um pouco mais, e agora sim teve um aumento. Nós não tivemos esse tempo de queda tão grande quanto eles tiveram lá. Portanto, eu considero que nós estejamos ainda na primeira onda, com um repique da primeira onda. Semi, quero agradecer aqui o convite. Volto a dizer a todos vocês, cuidem das pessoas que vocês amam, ainda mais agora, em Natal, Ano Novo, festa, né? Jamais a gente quer lembrar dessa época do ano com tanta tristeza. Então, cuide das pessoas que vocês amam. Obrigado, doutor. Obrigado você que nos acompanhou. Daqui a pouco nós voltamos com o sorteio. A gente vai fazer uma publicação das pessoas que ganharam a pizza e também a taça de morango split do Divix. Obrigado, Hotel, pela pizza. Obrigado, Maninho, pelo sorvete. Obrigado, doutor. A gente espera tê-lo novamente conosco em mais uma oportunidade. Obrigado você que nos acompanhou até aqui e uma boa noite. Cuidem-se. Tchau, tchau.